Boa noite, pessoal. Um grande prazer receber todos vocês aqui na Nova Semente. A Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia. E ela existe exatamente para proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Estamos felizes que você tomou a decisão de estar aqui conosco nessa noite. Também queremos mandar um grande abraço aos amigos que nos acompanham na transmissão ao vivo ou em algum momento durante a semana pela internet. Se você ainda não veio nos conhecer, o convite está feito. Estamos na rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Muito fácil de chegar aqui na Nova Semente. Bem, a Nova Semente é, acima de tudo, uma produtora de conteúdo. E existe muito conteúdo à sua disposição. Se você ainda não tem o aplicativo da Nova Semente, baixe. Dessa maneira, você vai ter acesso ao universo de produtos aqui da Nova Semente, as programações da Nova Semente, os vídeos de programações anteriores, áudios, a Rádio Nova Semente, acesso às redes sociais, enfim, todo o universo da comunicação. Então, é importante que você tenha o aplicativo da Nova Semente. Tudo isso que é feito aqui, a produção, este local, enfim, todo o trabalho técnico, ele é um trabalho grandioso e exige muitos recursos. Se você sente no seu coração a vontade de participar, acesse diretamente o site da Nova Semente, novasemente.org/doação. Como vocês sabem, a grade de programação da Nova Semente, à tarde, ela começa mais cedo. Às 16 horas, nós temos o programa Começos, que é o programa de estudos da Bíblia aqui da Nova Semente, apresentado pelo Irã Jacobini. No momento, estamos desenvolvendo a série Messias, uma série que fala a respeito da vida de Jesus Cristo. O formato é muito interessante, existe uma apresentação, existe debate, então se você gosta de estudar a Bíblia, não deixe de estar conosco aos sábados aqui às 16 horas. E aí, você pode fazer rodada dupla, já fica direto aqui para o programa Viva, que começa todos os sábados às 18h30. E aqui no programa Viva, o pastor Felipe Tonasso deu início na semana passada à série Os 7 Pecados. Pecados são aquelas coisas que, quando acontecem, nos transforma a imagem em algo que não gostaríamos de ser. O pastor Felipe pensou nessa série em falar sobre esses pecados e, principalmente, nos ensinar caminhos para evitá-los. Hoje, o tema é a avareza. Faça planos para estar conosco em todos os episódios da série Os 7 Pecados. O musical dessa noite é com a banda da Nova Semente, o grupo de louvor da Nova Semente, vai ser muito legal. Queremos lembrar a vocês que a Nova Semente oferece uma rede Wi-Fi que comporta a todos nós. Podemos todos nos conectar ao mesmo tempo, é a rede NS Conecta e a senha é Nova Semente. Ao você se conectar também, não esqueça de colocar o seu celular no modo silencioso, de modo a não interferir com a transmissão ao vivo do programa. Bom, pessoal, uma excelente programação a vocês. Falamos daqui a pouco. Você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus.
preocupar com o amanhã, eu não vou me preocupar. Canta com a gente. Eu não vou me preocupar com o amanhã, não vou não. Eu não tenho que temer. Meu valor não vem do que eu tenho ou que faço, Mas daquele que me fez. mas daquele que me fez. O Filho de Deus. O Filho de Deus, e eu também sou filho. Recebi a adoção do céu, fui resgatado com sangue de Jesus. Hoje sou filho, e eu também sou filho. Recebi a adoção do céu, fui resgatado com sangue de Jesus. Hoje sou filho dele, eu sou filho. Acho que você já aprendeu, quero ver você cantando agora. E eu também sou filho, recebi a adoção do céu. Canta com a gente. E eu também sou filho. Recebi a adoção do céu. Recebi a adoção do Fui céu. resgatado com sangue Resgatado com de Jesus. Hoje eu sou filho. de Jesus. Mais uma hoje vez, eu também sou filho. E eu também sou filho. Recebi a adoção do céu. Fui resgatado com sangue de Jesus. Hoje eu sou filho. E eu também sou filho. Recebi a adoção do céu. Fui resgatado com sangue de Jesus. Hoje eu sou filho. Eu sou filho. Recebi a adoção do céu. Fui resgatado com sangue de Jesus. Hoje eu sou filho. Eu sou filho. Dele eu sou filho. Essa é pra gente aprender. A gente vai continuar cantando e louvando o nome do nosso Deus, que é o poderoso Deus. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Se você Senhor. quiser, você pode ficar em pé. Nós temos força se estamos no Senhor. Se você quiser, você pode ficar em pé. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus, pode ficar em pé. Paz e esperança. Ele é o poderoso Deus. O poderoso Deus não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos força. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus
Pode sentar. Boa noite. Boa noite. Estou aqui com o professor Irã Quadros. Você continua com essa brincadeira, né? É o seguinte, semana passada a gente ficou de fazer uma pergunta para ele que tinha a ver, Irã, com a... Por que Deus levantou, através do símbolo da serpente no deserto, isso era o símbolo do pecado, né? Mas a gente não respondeu, na verdade? Não. E vamos deixar para a semana que vem, não é isso? Semana que vem, Tá, sim. então essa semana qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, tem uma história, Irã, e isso é sério, muita gente tem dúvida sobre isso, que Deus endureceu o coração de Faraó. Já viram essa expressão? Que no deserto, quando ali no Egito, quando foi tentar a libertação, Moisés tinha que falar com Faraó, e aí o texto diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Dá uma impressão que Deus invadiu o livre-arbítrio de Faraó, e por mais que ele quisesse libertar o povo, Deus não permitia, porque queria talvez cumprir um propósito maior. Como é que é essa ideia de... Induzia Faraó ao erro, né? Deus endurecer o coração de alguém? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente tem que considerar algum processo histórico do desenvolvimento da teologia, tá? Se você perguntar para uma pessoa que entende a ideia da predestinação, Deus escreveu e a gente está só cumprindo o que Deus escreveu, talvez ele tenha uma interpretação específica sobre esse texto. Uma pessoa que tem a ênfase na questão da liberdade humana, né? Eu fui criado à imagem de Deus, Deus é livre, então eu sou de certa forma livre. Talvez ele tenha uma interpretação diferente desse texto. Mas em linhas gerais, o texto no hebraico, ele sugere para a gente uma coisa extraordinária. Eu já escutei 3 teorias. A primeira é que Deus induziu Faraó ao erro. A segunda é que Deus, de certa forma, controlava Faraó, mas não necessariamente induzia ele ao erro, apenas deixava ele resistente, né? E a terceira, que é a que eu mais sou apaixonado dessa teoria, a palavra hebraica ali implicada no texto, ela sugere uma ação de Deus direta. É Deus quem fez. Só que o que ele fez? Ele fez um endurecimento, ele pressionou o coração do faraó, ele massacrou o coração do faraó. É a ideia de Deus vindo com todo o seu poder e com toda a sua força contra o coração do faraó. O coração do faraó é um coração obstinado, um homem que trazia o legado por herança dos faraós daquele tempo em manter a integridade de uma nação, a qualquer custo, e nesse caso o custo de escravos. Aquele homem provavelmente jamais deixaria o povo hebreu sair, independente do que Deus fizesse, porque os escravos resultavam na construção do império. E agora eu encontro um texto que diz que Deus vem com toda a força, com todo o poder, com toda a pressão sobre o coração dele. Para mim isso tem muito mais a conotação de Deus agindo com graça, com o poder transformador de Deus. É Deus gritando com todas as forças, é Deus apelando àquele homem, para que aquele homem libertasse o povo. Mas aquele homem não liberta o povo. A ação de Deus então era para redimir o povo, e essa ideia de redimir o próprio faraó. Ok. Essa é uma das ideias a que eu sou mais apaixonada. As outras vão nessa linha. Uma vai sugerir que o coração de pedra é algo importante na cultura egípcia, e eles trocavam o coração numa tentativa de fazer burlar o julgamento de Osíris, o legislador do Egito, né? Osíris sondava o coração, e agora com o coração de pedra no lugar, não aconteceria essa sondagem. Essa é uma outra teoria. E a outra é que Deus realmente induziu ao erro. Enfim, legal. São as teorias para vocês aí pensarem. Qual é a série, Irã, que você está trabalhando agora? Nós estamos terminando o Messias? A gente está terminando o Messias, tem mais 2 sábados sobre Messias. E a próxima série, qual vai ser? A próxima série, eu não tenho o título dela definido ainda, mas eu tenho o tema. O tema é interessante, a gente vai tratar sobre a questão da morte e esses fenômenos paranormais relacionados à morte. Existe alma após a morte? Existe mediunidade? Existe possessão? O que a Bíblia fala sobre a morte? Qual que é a história da Eva e da serpente? Isso é metáfora ou isso é algo literal, real? Essa temática a gente vai estar abordando na próxima série. Fica o meu convite para vocês estarem no começo, todos os sábados às 4 da tarde. Minha pergunta final, para deixar um gancho aqui: Deus endurece o coração, mas Deus também amolece o coração?
Boa pergunta. Teve uma pessoa que me perguntou assim, pastor, se eu orar muito pelo rapaz, ele vai se apaixonar por mim? Eu falei, olha, entre isso aí, um trabalho aí nesses caras que vendem na tarô aí, que garante seu dinheiro de volta, é quase a mesma coisa. Então, fica no ar, quem está querendo se apaixonar? Fica no ar. Então tá bom, até a próxima semana. Sábado, 4 da tarde, tá bom?
Esse é o mesmo Jesus Cristo que venceu a morte e disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pode cantar junto. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação.
Boa noite. Deixe-me apresentar. Eu tenho muitos nomes, alguns eu já vou citar. Me chamam de mesquinho, acho que eu sou um pouquinho. Sou conhecido como um pão duro, é o que disse Shakespeare, Molière e Epicuro. Sou vina e ganancioso, para mim o dinheiro é precioso. Prata ou plomo, dizia Escobar, quanto mais tem, mais quer conquistar. Confesso que sou um tirano cruel, te faço esquecer da providência do céu. Deus disse que daria o alimento, eu prefiro garantir meu sustento. Assim como meu amigo Orgulho, eu estou no meio do seu entulho, mas é difícil me identificar. Eu apareço camuflado com o apelido Poupar. Eu te convenço a guardar, a aposentadoria vai acabar. Invista no tesouro direto, sem mim o seu futuro é incerto. Tem renda fixa e previdência privada. Salve agora para não te faltar nada. Não desperdice e não precisa gastar. Acumule tudo que conquistar. O prudente e o poupador nem sempre estão comigo. Mas se eu vir um grande valor, a poupança se torna um perigo. Não ando em boa companhia, mas aparento ter boas intenções. Estou presente em todos os seus dias. Meu objetivo é te levar aos milhões. Apague um pouco a luz. Vamos economizar. O momento é bacana, mas ninguém precisa enxergar. Se tempo é dinheiro, pode me chamar de Big Bang. Eu estou em cima o tempo inteiro. O meu não é de mais ninguém. O outro é só mais um. Ajudar nem é tão bom assim. Altruísmo, de jeito nenhum. Pro egoísmo, eu digo sim. Dos 7 pecados capitais, sou o que te faz querer mais. Sou o que te faz ajudar menos e te faço esquecer dos pequenos. Me ama o que faz a corrupção, o banqueiro e o patrão. Também tem o lobista, o agiota e o golpista. Não precisa mais se questionar. Seu tempo não vou mais roubar. Se você ainda não tinha certeza, prazer, meu nome é Avareza. Vamos falar com Deus? Nosso bom Pai, nós pedimos nesse momento, mais uma vez, que esse espírito de transformação, da Tua presença, possa ser sentido por cada um que escolheu estar nesse lugar, Pai. A gente separa um tempo para gastar ouvindo Teus conselhos, para livrar o nosso coração desses vícios, que hoje o nosso coração possa estar aberto com muita generosidade para ouvir a Tua palavra. A gente pede assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para, semana após semana, nós vivemos juntos aqui uma experiência real com Deus. Eu quero convidar você a participar não só aqui presente, você que está na internet também assistindo a gente agora, no YouTube, em alguns dos nossos canais. Se você ainda não baixou o nosso app, baixe o app Nova Semente. Você tem ali, sempre que a gente termina uma mensagem, em poucas horas depois tem ali a mensagem para você compartilhar com alguém, em um clique você manda para o WhatsApp de alguém. E a gente tem vários vídeos, canais, redes sociais para você seguir a gente também. Fica aqui o meu convite para quem não tem o app, baixe. Um dia que eu fiz uma propaganda assim, teve uns 45 downloads no mesmo momento. Então, eu espero que se você já baixou, então hoje tenha menos downloads, porque a maioria de vocês eu creio que já tem esse app, já segue a gente na rede social. Muito bom poder falar um pouquinho com vocês e gastar esse tempo discutindo como se livrar de algumas lutas humanas, que nós chamamos aqui os 7 pecados, e hoje é o segundo encontro da série. Eu falei sobre orgulho semana passada e eu perguntava, tem algum orgulhoso aí? E no começo ninguém respondeu, mas no final deram um grito.
né? Todo mundo entendeu que era extremamente orgulhoso, até porque eu disse que quando você acha que não é orgulhoso, é porque você aí sim é extremamente orgulhoso. Então, eu vou perguntar, tem algum avarento aí? Agora dá um pouco mais de timidez, né? Porque você vai dizer assim, não, pastor, eu sou um poupador. Eu sou alguém que me preocupo com o meu futuro, que nem a avareza aqui falou pra gente, né? Eu me escondo por trás das variáveis, das porcentagens, achando que o mundo tem a ver com aquilo que eu possuo. Vou falar um pouquinho sobre avareza hoje e lembrando você, né? Essa lista de pecados, eu não vou aqui introduzir novamente a história da lista. Se você quiser assistir, então volta lá para a rede social e para o nosso podcast, assiste o primeiro episódio do Orgulho. Mas de alguma forma, algumas pessoas entendem que essa lista tem a ver com Deus estragando prazeres da gente, né? Olha, tudo aquilo que parece ser bom e dá prazer, Deus corta da lista. É impressionante, comer demais, fazer o que eu quiser com o meu corpo, descansar, dormir, traduzir como preguiça. Eu posso fazer o que eu quiser e Deus corta essas coisas que é boa, parece que Deus não estraga prazeres. Eu vou dizer a você, essa lista serve para nós, para a gente avaliar que tipo de ser humano a gente está se tornando. Se você parar para pensar isso, usa essa lista para tentar avaliar que tipo de ser humano você está se tornando. Será que você carrega ira, inveja, orgulho, avareza? Será que teu coração está dominado por algumas situações dessas? Você tem um pouco mais de um pouco menos de outro, mas de alguma forma todos nós carregamos esses vícios, que alguns vão chamar de virtudes, outros de prazeres, mas nós aqui vamos chamar de pecados mesmo, os 7 pecados. Então, vamos falar um pouco e definir um pouco de avareza. Antes de eu começar a definir a avareza, só fazer uma menção aqui. Hoje eu estou um pouco nervoso, um pouco mais nervoso que o normal, porque pela primeira vez a minha mãe está me assistindo ao vivo aqui no auditório. Então, mãe, desculpa todas as histórias que eu já contei da senhora aqui, que eu te expus, que você brigou comigo. Minha mãe está aqui, dá um tchauzinho aí, não está no escuro aqui, só um tchauzinho. Olha, levantou. Ela, todo sábado, junta a família lá em volta da televisão, assiste na internet lá, comendo pipoca. E hoje ela veio ao vivo, então eu estou um pouco nervoso aqui. Minha mãe está aqui, eu não quero falar nada de errado. E vou confirmando com você, tá, mãe? Está tudo certo. Muito bem, definindo a avareza. Vamos para o dicionário. Avareza, desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riquezas ou posses. Desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riquezas ou posses. É o famoso pão duro, como disse o Lucas, né, na crônica, o mesquinho, o tacanho, ou aquele que apaga a luz de mão fechada. Tem várias, né, variáveis, né, para esse camarada e para essa moça. Você convive com alguém que é avarento? Nossa, alguém já mandou um sim logo aqui rapidinho. Não olhe para o lado se você é o marido que segura as contas, não belisque se você é a esposa que faz isso, mas a gente já conviveu e já cruzou pessoas avarentas. Gente que não consegue viver a vida de tanta preocupação, de tanta ganância. E eu ouvi uma definição boa, que ambição é querer mais. Ganância é querer tudo para si. O avarento, ele fica entre essas definições, né? Aquele que quer mais e quer tudo para si. Muitas vezes por medo, mas muitas vezes porque viciou nesse sentimento de possuir. Então nós vamos tentar definir um pouquinho disso e os efeitos disso na tua vida. Continuando aqui, olha, o avarento é um assassino, disse alguém. Por que o avarento é um assassino? Porque aquele que guarda para seu próprio uso o que poderia sustentar o pobre ou aquele necessitado, este está matando todos aqueles que viveriam da sua abundância. Achei forte essa definição. O avarento, na essência, ele é um assassino. Você sabe que todas as religiões falam contra o desejo da avareza. O orgulho, eu já expliquei para vocês que é o pecado original, é o maior deles, é o pecado principal. A partir do orgulho brota uma série de doenças, por exemplo, a avareza, guardar para si, reter para o seu ego absoluto. As religiões todas tentaram lidar com isso. O Talmud, por exemplo, que fala das práticas do judaísmo, alguns dizem que é o impulso do coração avarento, que é maligno. Para lidar com esse impulso, o que a gente cria, o que a gente articula em termos de prática da religião? A generosidade. A gente vai cuidar dos pequeninos. Vocês têm ideia de que Jesus, por exemplo, na Bíblia, ou a Bíblia inteira, ela fala mais de dinheiro do que de salvação? Você sabia disso? A Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. Lei sobre dinheiro, contato
em termos de leis civis e como fazer negociações, tem muito mais instrução sobre lidar com dinheiro, lidar com empréstimos, lidar com pessoas avarentas, ou lidar com aquele que deseja muitas posses, do que, por exemplo, sobre o céu, falar sobre o céu. Então a Bíblia dá muita importância a esse assunto, e na prática do judaísmo, por exemplo, generosidade ou doar tem a ver com lidar com esse espírito maligno que habita no coração do homem, chamado avareza. O próprio budismo fala sobre isso. O Buda já falava disso dentro dos 4 princípios que ele trabalha, basicamente para chegar ao nirvana. Um dos princípios, ele diz assim, olha, o sofrimento provém dessa necessidade que a gente tem de possuir. Todo a nossa angústia, a nossa dor, o nosso caos vem dessa necessidade de possuir. E alguns dizem assim, o karma do avarento é ter um espírito faminto. O karma do avarento é ter um espírito que nunca se satisfaz. Tem sempre um buraco dentro da alma e parece que nunca se satisfaz. Eu gostei de uma definição também que li, que diz assim, avareza não é uma atitude, é um estado de alma, é um estado de espírito. Pensa nisso. Avareza não é uma atitude. Você não toma atitudes avarentas. Você tem um estado de alma que está pobre em si, que está voltado para si, em si mesmado, em termos de recursos e finanças. Esse é o avarento, que vive nesse estado de alma. Quando o Adam Smith, pai da administração, o pai do capitalismo, podemos falar assim, ele escreve o livro A Riqueza das Nações. Tinha uma matéria chamada Teologia e Economia, e o nosso professor falava sobre essa ideia de como que o mercado tem a ver com religião, e como que, assim como na religião existe sacrifício, adoração, idolatria, assim também no mercado e no capitalismo você tem os mesmos elementos: religião, sacrifício, culto, idolatria. E o Adam Smith, ele traz uma teoria, dos interesses morais. Quem estudou administração sabe muito melhor que eu isso. Ele fala da mão invisível. É a mão invisível que guia o mercado. Existe uma mão invisível que conduz as coisas. Em outras palavras, a ganância humana, a ambição humana por crescer, ou por ter, ou por possuir, é isso que move a máquina. É isso que faz o mundo girar. Se a gente não tem um funcionário que deseja crescer na nossa empresa, e alguém que é estagnado, não tem visão de crescimento, de ambição, parece que o teu negócio não prospera, que tem que ter alguém ali que quer bater meta, que quer ir para cima, que quer mais. É essa pessoa que empurra a economia. Então, entre outras palavras, alguns dizem assim, é a ganância que gera o bem comum. É você querer mais e querer muito que vai gerar emprego. É você querer mais e querer muito, quando você tiver mais e tiver muito, aí você pode ajudar as pessoas que não têm. Então, quanto mais você desejar, mais você pode ajudar. Entre outras palavras, isso se torna uma virtude. O ganancioso não é mais aquele que é visto como aquele que quer ter tudo, mas é alguém que quer melhorar o mundo. Então eu sou ganancioso porque eu quero melhorar o mundo de alguma maneira. Isso tem a ver com a tentativa de enxergar uma mão invisível. Claro que o conceito é muito mais complexo, mas eu tentando simplificar, essa pulsão que tem na nossa economia, nas nossas relações, que tem a ver com a nossa ambição humana, e talvez o desejo sim de possuir, e talvez o desejo sim de acumular. Vou falar um pouquinho sobre isso já já. Vocês sabem que a partir daí, você acha que o mundo vai mudar e vai melhorar, né? Mas daí vem trabalho escravo, vem gente vivendo em situações desumanas, tudo por conta de pessoas que querem lucrar cada vez mais. E quanto mais eu puder lucrar e menos eu gastar, melhor vai ser. De alguma forma eu estou gerando riqueza para esse mundo. Eu li hoje, num dos sites de notícia, que a ONU está dizendo que nós estamos vivendo a maior crise no que diz respeito à fome no mundo. Alguém leu essa matéria? Apareceu hoje, eu estava olhando a internet e apareceu lá. Hoje nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história das organizações, das Nações Unidas, que nunca houve em termos de fome e miséria em 4 ou 5 países específicos lá. A gente está com 20 milhões, se não me engano, 20 milhões de pessoas morrendo de fome ou estado de inanição. E a gente tem muita abundância de recursos. A terra ainda produz seus recursos, muita gente ainda tem muita possibilidade e capacidade. E a gente está vivendo, em 2017, a maior crise da fome. E aí o diretor da ONU disse assim, se a gente não se unir, ele diz, de maneira global e organizada, em breve, milhões de pessoas vão morrer de fome e cada vez mais esse número vai crescer, crescer e crescer. Isso tem a ver com a avareza humana. Isso tem a ver com o desejo de possuir e acumular. Isso tem a ver com a mesquinhez do nosso coração.
O Karl Marx, e ele fala de um espírito religioso do capitalismo, eu adorei essa frase. Quando ele fala do capitalismo, ele fala assim, olha, o capitalismo tem uma ideia de um espírito religioso. Ao tratar sobre economia, ele faz referência ao capitalismo como uma religião da vida cotidiana. O capitalismo é a religião da vida diária, a religião do dia a dia. Você acha que vive uma religião no final de semana, mas no dia a dia você vive uma outra religião. E ele diz o seguinte, o capitalismo é como se fosse um Moloque, isso foi uma frase dele, que exige o mundo inteiro como um sacrifício devido. Um Moloque que exige o mundo inteiro como um sacrifício devido. Vocês já viram alguém perder família por conta de capitalismo? Já viram alguém perder amigo por conta de capitalismo? Já viram alguém perder de ver os filhos sendo criados por conta do trabalho? Já viram alguém perder as relações de casamento e de afeto porque estão tão entregues a essa dimensão do ter e do possuir? O próprio Marx vai dizer que existe um espírito religioso nesse nosso anseio de possuir. Existe uma dimensão de sacrifício. A gente sacrifica muita coisa nesse altar chamado ter e possuir. Vocês já ouviram falar da lenda de Midas? Que tudo que toca vira ouro? Uma lenda que diz que o rei Midas, tudo que tocava virava ouro. Ele pediu isso para o deus Baco, fez uma boa ação, o deus Baco deu para ele um presente. O que você quer? Ele falou, quero que tudo que eu toque vire ouro. Aí o Baco ficou meio triste, porque ele pediu uma coisa meio estranha, mas ele deu assim mesmo. Aí o Midas saiu, diz a história que ele pega um galinho de árvore, quando ele toca vira ouro. Aí ele fica maluco, ele fala, puxa vida, virou ouro esse galho de árvore, imagina você tocando e virando ouro, cuidado, tira o braço da mulher aí. Né? Já tirou, ele fez assim. E aí acontece isso com Midas. Ele chega em casa, vai comer um pão, o pão vira ouro. Ele fala, mas que coisa chata, queria comer um pão, virou ouro. Vai tomar um vinho, diz ele que o vinho desce como ouro. A filha vai abraçá-lo e a filha se transforma em ouro. E ele entende que aquilo que ele achava que era uma bênção para ele, se torna a maior maldição que ele tinha. Essa é a estrutura do capitalismo e da ideia da avareza. Tem um montão de gente pedindo mais, querendo mais e desejando mais, dando o nome a isso de crescimento pessoal, evolução, meta, sonho, desenvolvimento humano. Você pode dar qualquer nome, mas tem muita gente vivendo e andando por esse caminho, tendo o coração roubado pela avareza, tocando em tudo que vira ouro, mas perdendo a alegria da vida, não conseguindo mais sentir o prazer do pão, nem o abraço das pessoas que você ama. Vou falar um pouco desse sentimento e dos impactos que ele pode trazer na tua vida. Está querendo saber a parte boa ou a parte ruim agora? Você quer a boa ou a ruim? Quer que eu já vou para a solução? Porque todo mundo já sabe que sofre desse negócio, ou não sabe? Você é alguém que tem dificuldade com isso? Eu conheço gente generosa, sabe? Eu conheço gente que é muito generosa. E eu fico impactado de ver a generosidade, porque eu me considero alguém que não tenho esse impulso primeiro da generosidade. É uma luta pessoal que eu tenho. Eu reluto, vejo se alguém vai primeiro, se na hora da vaquinha se sobrou menos para mim. Eu tenho um pouco dessa coisa, assim, sabe? Já viram esse cara que quando vai pagar a conta ele espera todo mundo pagar? Geralmente sobra os 10% para ele, não é verdade? O pessoal gosta de rachar a conta assim, vamos rachar a conta. Isso é coisa de pobre, né? Rachar a conta é coisa de pobre. Vamos dividir aqui, cada um paga o que consumiu. Geralmente quando você sai, você fala assim, não, deixa, ou alguém paga, ou fala assim, não, todo mundo paga igual. E aí tem o avarento que fala assim, eu só tomei um suco, eu não vou pagar por tudo isso. Já aconteceu isso com você? Eu só tomei um suco. Eu acho indigno, porque pediram batata, pediram sanduíche, eu só tomei um suco. Isso é coisa de jovem, né? Coisa de jovem, vocês já passaram dessa idade. O Tomás de Aquino fala, mas é ou não é? Acontece? Eu paguei, vou pagar injustamente por isso, né? Enfim. O Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, olha, tem pecados que brotam da avareza. Deixa eu dizer para você a lista de pecados que brotam da avareza. Porque o negócio vai desenrolando, hein? Vai ficando pior. Dureza de coração. O avarento é duro de coração. Para quebrar o coração de um avarento é difícil. Para amolecer é difícil. Inquietação e ansiedade. Você acha que avarento sofre de ansiedade? Sofre muito. Tem que guardar, tem que poupar, tem que ter mais. Nunca está em paz. Violência, engano, perjúrio, fraude e traição. Isso é a lista do Tomás de Aquino, que diz que da avareza pode brotar tudo isso. E eu separei aqui uma escala do mais leve para o mais pesado impacto que pode trazer no teu coração a avareza. Vocês estão dispostos a fazer essa viagem nos próximos 10 minutos?
Porque vai mexer contigo aí. Porque enquanto eu falava e pensava sobre isso, eu falei assim, meu Pai, me perdoe. Porque eu me senti muitas vezes alguém com esses traços de pessoas que eu nem imaginava que eu poderia equiparar como avarentas, ou eu sendo avarento. Eu comecei a fazer a minha própria leitura. Então vamos lá. Primeira ideia de impacto no teu coração. A primeira coisa que acontece com o avarento, de maneira mais leve, é que você começa a fazer uma inversão de valores. Coisas passam a ser mais importantes que pessoas. Isso acontece com o avarento. E Jesus já falava disso. Eu vou aqui fazer um contraponto com alguns textos de Jesus de Nazaré. O que ele fala? Ele diz assim em Lucas 12:15. Disse-lhe Jesus, acautelai-vos, tenham cuidado e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus está dizendo assim, gente é gente, ser humano é ser humano, ele tem um valor, não é o que ele tem, não é o que ele carrega, não inverta as coisas. E tem uma frase que é forte que diz assim, se você tem uma coisa que você não consegue se desfazer, na verdade você não tem a coisa, é a coisa que tem você. Certo? Se você tem uma coisa da qual você não consegue se desfazer, na verdade não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Eu fui doar roupa esse dia para o bazar que teve aqui, teve um bazar aqui. E eu descobri meu coração avarento na doação de roupa. Eu falei, a Mariana, essa camisa é horrível, nunca vi você usar. Aí eu olhava assim, não, essa camisa é maravilhosa, essa camisa eu não uso porque tem algum defeitinho, tem alguma coisinha, vamos guardar, eu vou emagrecer. Já viu essa? Vai emagrecer? Vou emagrecer. Essa eu não vou doar agora, porque eu vou emagrecer. Aí ela veio com outra, essa camiseta é horrorosa, Felipe, a gola está horrorosa. Eu uso por baixo. Eu comecei a achar... Acontece com você? Você tem coisas que você não consegue se desfazer. Na verdade, você não tem essas coisas, as coisas já te têm, você já foi dominado. Então, primeiro efeito, inversão de valores. Coisas começam a ter impacto e status que não deveriam ter na sua vida. O avarento sofre com isso. Segunda ideia, você perde o senso de eternidade. Tudo é para aqui e agora. E você perde o propósito do teu recurso. O avarento, ele perde o senso, ele acha que tem que ser para aqui e para agora. Comamos e bebamos, né, porque amanhã morreremos. Então ele perde esse senso de que a vida é mais do que isso aqui. E perde o senso do propósito pelo qual ele tem recursos. Acabou o propósito, não tem propósito. Eu vou gastar com o que eu quiser. E aí volta lá no primeiro pecado. Eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Porque eu mereço. Já ouviu essa? Geralmente quem fala isso é gordinho quando está saindo do regime. Eu mereço. Quando você fala isso para você, acabou o regime. Você não merece nada. Eu vou falar disso no dia da gula. Venho no dia da gula, hein? Que isso eu sei falar com propriedade. Então assim, eu mereço comer esse pudim. Eu mereço viajar para tal lugar. Mas tu não tem dinheiro, rapaz. Para que você vai fazer isso? Para mostrar para quem? Aquela velha história, comprar o que não precisa, mostrar para quem não gosta de você, com dinheiro que você não tem. Eu vou porque eu mereço. E a gente vai vivendo nessa dimensão de perda de propósito e perda de senso de eternidade. Para a gente não tem mais propósito. Olha o que Tiago vai dizer. Vocês, nós, cobiçamos coisas e não temos. A gente mata e inveja, mas não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Porque quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, pedem para gastar com os próprios prazeres. Um monte de gente me pergunta por que Deus não responde algumas orações. E eu lembro de Tiago. Amigo, se Deus dissesse sim para tudo que você quer, sabendo do teu coração que muitas vezes pode ser avarento, egoísta, egocentrado, você não tem, porque você não sabe nem pedir, porque quando você pede errado, você pede para gastar com você, do seu jeito. Então muita gente não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo, porque lembra do Midas? Pediu a bênção de virar ouro tudo que ele tocasse. Depois ele tentou se livrar de qualquer maneira daquela maldição que foi tudo que ele toca vira ouro. Tem gente que se fosse muito abençoada, financeiramente, materialmente, perderia a alma. Perderia a alma. Você já reclamou com Deus? Que Deus não abre porta para você e nem janela? Não abre nada? Parece que Deus não está te vendo? Eu não sou a favor da pobreza ou voto de pobreza. Eu estou dizendo que você pode ver em abundância, mas tem gente que trata Deus como um meio para chegar aos objetivos finais. Deus não é o objetivo final, é só um meio.
Ele é quase um ídolo. Um investimento. Eu invisto nele e ele me dá retorno. Toma cuidado com as orações que a gente faz. Toma cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque muitas vezes você não vai ter mesmo. E não vai ter porque não sabe pedir, porque quando pede, o fundo do teu coração está pedindo para gastar com o teu próprio interesse. Perda de essência, de eternidade e perda de propósito dos recursos. O avarento sofre disso. Vai aumentar agora. O avarento tem um alto grau de exigência para ficar contente. Ele nunca está contente, nunca experimenta o contentamento. Schopenhauer vai dizer o seguinte: nós somos feitos de frustração. Essa frustração, essa angústia que a gente é feito é a seguinte, eu adorei isso, ele fala de um pêndulo. O pêndulo diz o seguinte, é a frustração de você não ter, aí vai para o pêndulo, o tédio de possuir. A frustração porque eu não tenho, e o tédio porque eu já possuo. A gente vive fazendo isso. O Bauman vai dizer que consumir é sentir, é ter sensações. Consumir é ter sensações. Quando você consome para sentir alguma coisa. Nesse pêndulo entre frustração porque não tenho e tédio porque já possuo. Você já sentiu frustração por não ter alguma coisa e quando teve um tédio muito rápido e quis trocar? Eu me lembro claramente do meu carro quando eu troquei. E eu troquei meu carro antigo, o primeiro carro que eu tive, e não tinha alguns recursos. E eu troquei meu carro e ele veio já com um banco mais legalzinho, um rádio acoplado que tinha um som legal. E eu já estava vibrando com aquele carro. E eu lembro claramente, semana que vem eu vou falar da inveja, eu vou falar disso, que eu sentei num carro de um amigo meu. E ele tinha estacionamento para trás, assim, pitava, tinha os negocinhos. Eu falei, meu não tem esse negócio. Aí eu já comecei a ter um tédio. Eu falei assim, não, mas aí veio inveja misturada com um monte de coisa. Eu vou contar semana que vem, inveja, calma. Mas eu já falei assim, não, mas eu quero ter isso aqui, já enjoou. Estou até hoje com ele, porque não rolou trocar. Mas, por quanto tempo uma coisa é nova para você? Mulheres, vamos falar com as mulheres. Por quanto tempo um sapato novo tem status de novo? Vocês querem discutir juntas? Para mim, 2 dias. Tem gente que fala assim, pastor, se eu tirei da caixa e já usei... Teve uma menina, uma atriz famosa na Globo aí, que entrou numa festa, a outra estava com o mesmo look, só que de outra cor. Saiu correndo, foi embora, chorando. Eu não vou passar por esse vexame. Por quanto tempo o vestido novo é novo? Até que alguém tenha um igual? Por quanto tempo um carro novo é novo? Você percebe como a gente entra no pêndulo entre o tédio de ter e a frustração de possuir? Aliás, a frustração de não possuir e o tédio de ter. A gente fica querendo coisas e quando compra e quando tem, logo quer trocar. O avarento nunca está contente, nunca tem paz, nunca celebra o que tem nas mãos. Está sempre querendo mais e sempre preocupado com o futuro. O que me leva a mais um impacto, mais uma situação que o avarento sofre, que é um efeito da avareza depois de não ter contentamento. O sofrimento e a preocupação excessiva. Veja aqui o que Eclesiastes vai dizer. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. É a velha tolice de pensar que o dinheiro traz felicidade. Talvez alguns de vocês nunca imaginou que Salomão falou isso, né? Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. Qual é então a vantagem da riqueza, a não ser o verdadeiro fugir rapidamente de nossas mãos? O homem que se esforça em seu trabalho, dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Interessante isso. A Bíblia fala que quem tem muito, muitas vezes, se vê sem contentamento num poço sem fundo. E o poço sem fundo do não contentamento traz o quê? Preocupação. Preocupação. Eu não sei se você é preocupado por ter mais ou por tentar pagar as contas. Mas eu não sei, dá a impressão que quanto mais a gente tem, mais preocupação a gente tem mesmo, é impressionante. Alguns dizem assim que o dinheiro não traz felicidade, que manda buscar, e que é muito bom poder fazer coisas e dar liberdade financeira para as pessoas, e hoje a gente está vivendo uma maré de liberdade financeira, meu primeiro milhão, todo mundo querendo aprender como que casais inteligentes enriquecem juntos, e se fosse fácil, estava todo mundo rico.
não é fácil. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para lidar com essas questões, das preocupações que as riquezas trazem? Eu conversava com... Lembra dos meus amigos ricos que eu comentei semana passada? Quem estava aqui lembra, né? Tem um amigo meu que tem um pouco de dinheiro e ele anda com seguranças. Aí ele anda com 2 seguranças na frente, que vão de carro, e motos camufladas atrás. Eu falei, que coisa chata, cara. Você vai para o shopping, tem 4 caras te olhando, 4 pessoas com você, você vai sentar para comer, tem 4 pessoas. Que coisa irritante, que medo, que loucura. Carro blindado, tem medo o tempo inteiro. Não é melhor ser pobre nessa hora? Você acha? O que vocês acham? Cuidado com a sua resposta, é um teste. Preocupação. Gente que não dorme. Está envolto em negócio e mais negócio, não para e cria preocupações, não sabe que é viver uma vida simples ou ter contentamento. O avarento vive nesse ciclo de não contentamento e preocupação. Vou para os 2 últimos impactos da avareza, e os mais profundos talvez em termos de espiritualidade. O avarento, em algum momento, se ele não tomar cuidado, ele perde a fé. Você, se está sentado aqui assistindo essa mensagem, pensando na tua vida, na tua dimensão de como você lida com o dinheiro, se você parar para pensar um pouquinho, se você não tomar cuidado, o teu coração, quando ele está voltado demais para o ter e por conquistar, para o possuir, muitas vezes a tua fé é abalada. Muitas vezes. Porque dá uma impressão que a fé, ela é um pouco antagônica à questão de ter o controle de todas as coisas, porque a fé em si é ter convicção daquilo que eu não vejo. É confiar que Deus cuida de mim, é confiar que Deus é Pai. E o avarento dá a impressão que ele vive preocupado, sem paz e sem contentamento, querendo mais ou querendo guardar por medo, e ele não experimenta nem a paz, e a fé também vai perdendo. Ele vai perdendo a fé. E a Bíblia é bem clara ao falar sobre isso. Olha o que Timóteo recebeu de instrução do seu discipulador Paulo. Diz assim, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação. Presta atenção nesse texto. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Você conhece essa frase? Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, está falando para Timóteo, que é um homem de Deus, que é alguém que está buscando uma experiência real com Deus, foge de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, a Bíblia tem alguns alertas para a gente. Quando o teu coração está muito focado nas coisas terrenas, que não transcendem, que não têm valor em si, que segundo ela é neblina, segundo a Bíblia isso é vaidade, é vão. Quando você está focado nisso, teu coração está focado só nisso, vive preocupado, perde o senso de propósito, perde o senso de eternidade, troca coisas por pessoas, coisifica pessoas, personifica coisas. Coisifica pessoas e personifica coisas, inverte as coisas, vai vivendo um mundo meio mesquinho, meio preocupado, e a tua fé, segundo a Bíblia, pode ser drenada só pelo gosto e pelo desejo de ter mais. Toma cuidado com o teu coração. A tua fé pode ser drenada. A Bíblia está dizendo que muita gente que procurou dinheiro e cobiçou o dinheiro, se perdeu nesse caminho. Vocês já conheceram algumas pessoas que na mídia claramente ficou demonstrado que em algum momento da jornada ela se perdeu, porque quis mais, mais e mais. Ora, quando São Tomás de Aquino ele diz dos pecados que brotam da avareza, ele está dizendo que perjúrio, fraude, corrupção brotam de um coração que o quê? Que quer cada vez mais. Toda vez que você vê alguém caindo por ganho ilícito ou por ganho fácil, por trás daquilo tem um coração mesquinho, avarento, talvez orgulhoso, de possuir e de nunca ter a paz e nunca ter o contentamento. Perde a fé. Toma cuidado para não perder a fé nos desejos e metas do seu coração para esse ano. Toma cuidado para que essas metas terrenas não drenem a sua espiritualidade, porque vai te levar ao último passo, o último efeito da avareza, que é a idolatria. É a idolatria. Para a Bíblia, tudo que você coloca no lugar onde não deveria estar, como prioridade,
onde, por exemplo, sua família deveria estar, ou Deus deveria estar, e você coloca coisas nesse lugar, fora da lista de prioridades, no que diz respeito à espiritualidade humana, você está cometendo idolatria. Tudo aquilo que tem um status que recebe tua devoção, recebe teu tempo, recebe tua atenção. O texto é claro, Mateus 6, Jesus que fala isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e vai desprezar o outro. Vocês, Jesus falou isso, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir os 2 senhores. E aqui essa fala, por que essa fala é tão importante para nós hoje? Porque Jesus, ele diz que o dinheiro não é neutro. Ele está dizendo assim, olha, não dá para buscar nessa vida que vocês estão vivendo aqui agora, seja há 2000 anos, ou seja em 2017, não dá para ter o coração no dinheiro e tentar ser devoto ao dinheiro, porque você vai agradar um e vai aborrecer o outro, vai perder tua fé, vai virar um ídolo para você. O dinheiro, para Jesus, ganha um status de divindade. Jesus personifica o dinheiro. Dinheiro não é neutro. Um pastor que falava sobre dinheiro, eu ouvi semanas atrás essa mensagem, ele dizia o seguinte: se você vê um panfleto no chão, um copo d'água como está aqui no chão, você não fica tão tocado, tão motivado, mas se tiver uma nota de R$100, ela tem um poder de atração absurdo. Então não é neutro, ele tem um negócio que puxa você. Jesus está falando assim, ó, o nome do dinheiro aí é Mamon. Mamon você sabe que é um tipo de divindade, é um demônio, vou colocar o nome certo, é um demônio. Então cuidado, porque quando você achar que está vivendo por dinheiro, ou achar que está batendo meta, ou achar que está querendo acumular, ou achar que está querendo investir e poupar, teu coração pode estar perdendo a fé, você pode estar se tornando um idólatra. E você está mais adorador de Mamon do que buscando uma experiência real comigo. Eu estou sendo bem direto, tem que tomar cuidado. É muito sutil essa troca dentro do nosso coração. A gente vira pessoas devotas a um pedaço de papel que tem valor em si, não é só um pedaço de papel, porque se fosse só um pedaço de papel a gente não daria tanto valor, e a gente esquece das questões da fé. Sabe como a Bíblia chama essa pessoa? De louco. A Bíblia chama essa pessoa de louca. Louco, louco, você é louca. Tem uma parábola que Jesus conta, ele fala que um homem tinha muitos bens, e ele deu tão farta colheita, que ele pensou assim, o que eu vou fazer com tanta coisa? Eu não tenho nem onde guardar. E a parábola diz que o homem fala assim, tive uma ideia, vou aumentar meus reservatórios, vou aumentar meu celeiro. E ele aumenta para guardar o que ele tinha, ele acumula. E Jesus está contando, ó, toma cuidado. Ele fala assim, esse homem perdeu a razão, esse homem perdeu o foco da existência. Ele acumula, ele fala, alma, come, bebe, curte essa vida. E a Bíblia vai dizer assim, louco, você é louco, essa noite vão pedir a tua alma, ou seja, as questões espirituais estão acontecendo, e para quem você vai deixar tudo que você fez? E ele termina dizendo assim, ó, é aquele que é rico para si, mas jamais foi rico para Deus, jamais foi rico para com Deus. Gente que acumula, gente que perde a essência da vida e se torna, no fundo, um idólatra, alguém que cuida apenas dos seus interesses, voltado para o Deus chamado Mamon. Quer ir para a parte boa agora? Tudo bem? Foi bom esses 10 minutos? Deu para pensar que o negócio é sério mesmo? É ou não é verdade? A gente fala disso com bastante sinceridade, porque eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço perdem a saúde, perdem a alegria, não dormem direito, vão para os remédios, vão para situações difíceis de lidar em termos de relacionamento, tudo por conta, muitas vezes, da carreira, das metas e dos objetivos que a gente chama de objetivos de crescer. Eu quero crescer. E a gente troca tudo isso e sacrifica tudo isso em troca de possuir. Vou falar um pouquinho de como se livrar disso. Primeira ideia, contentamento. Eu não posso deixar de falar de contentamento. Gente que é contente, gente que tem gratidão. Você é alguém que tem contentamento com o que você tem hoje? Ou você está confundindo ambição ou querer mais com avareza? Você fala assim, não, eu quero mais, eu quero crescer mais. Óbvio que a gente quer crescer, óbvio que a gente quer ter abundância, óbvio que a gente quer desfrutar de mais coisas na vida, de conhecer lugares, de ter oportunidades. Todo ser humano tem esse desejo. Mas será que você tem exercitado o teu contentamento? Senhor, obrigado pelo aquilo que eu já tenho, pelo que eu possuo, pelo que o Senhor derrama na minha vida. Obrigado que o Senhor coloque em mim essas possibilidades.
É um exercício muito forte para fazer. Hebreus vai dizer o seguinte, olha que texto bonito. Afastem-se do amor ao dinheiro. Sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. Sejam contentes, tenham satisfação com o que vocês têm, a Bíblia diz, porque eu nunca vou desamparar vocês. Eu não vou deixar faltar nada. Deus fala, eu cuido de você. Será que você tem condição de hoje pensar um pouquinho de como você pode ser mais contente? Mais agradecido, menos ambicioso, menos avarento, menos desejoso de possuir e ter mais e acumular mais? Será que você pode ser um pouco mais grato nesse lugar aqui agora? Ter um coração mais grato? Ter o objetivo de dizer assim, Senhor, eu queria poder ser mais grato. Vida simples. Vida simples. O que é ter uma vida simples? Perguntaram para aquele filósofo que a gente comentou aqui, não, Mário Sérgio Cortella, ele disse assim, vida simples, olha a definição, vida simples é aquela que tem suficiência de recursos para a gente viver, para prover o futuro e para, alguém pode ler para mim esse verbo? Repartir o que tem. Talvez seja a maior dificuldade do avarento. Repartir o que tem. Ter para prover futuro e repartir o que tem. Poder ser generoso, doar. Uma frase atribuída a John Wesley fala o seguinte, faz o seguinte, ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder, mas também faça uma coisa, doe o máximo que você puder. Não deixa isso travar teu coração. Você quer ganhar o máximo que puder, poupar o máximo que puder, ok, mas então doa o máximo que você puder também, faz isso aqui girar, faz isso acontecer, não deixa teu coração ficar travado, o que vai te levar inevitavelmente à generosidade. A generosidade. Alguém disse assim, olha, só tem uma coisa que o avarento tem que aprender a fazer, ser generoso. Agora, você acha que é fácil aprender a ser generoso, gente? É um exercício dolorido. É um exercício dolorido você aprender a ser generoso. Sabe, você parar para pensar em como você pode ajudar pessoas, ou como você pode usufruir e repartir aquilo que Deus está te dando. Isso é um exercício que poucos corações fazem, pouca gente tem. Porque primeiro não é contente, segundo talvez não confie tanto em Deus, e terceiro, porque pensa assim, não, eu não posso repartir isso aqui. Essas coisas já me têm, na verdade. Eu não sei desfazer, eu não sei como posso fazer para dividir isso com as pessoas. O que é generosidade? O que é generosidade? O que é generosidade? Eu vi uma definição muito simples, eu gostei bastante. Generosidade é doar com dó. Você doa com dó. Mas com dó não é avareza? Presta atenção no que eu quero dizer. O avarento dá 50 centavos com dó. Estou falando de doar com dó é quando você faz uma generosidade, um ato, uma doação, que você se arrepende profundamente de ter feito depois. Do tipo assim, quando eu sei que fui generoso? Quando doei aquilo que já não me pertencia? Aquilo que não ia me fazer falta? Ou quando eu dou e falo assim, o que eu fiz? Por que eu assinei esse cheque? Para que eu fiz isso? Por que eu fui prometer isso para essa pessoa? Aí você para pensar, nesse momento você está sendo, sabe o quê? Generoso. Extravasou, passou, cruzou o limite daquilo que é comum. Porque geralmente a gente dá aquilo que já não é mais nosso. A gente doa aquilo que já não faz diferença. A gente reparte aquilo que não vai fazer falta. É ou não é verdade? A gente faz doação daquilo que não faz falta nenhuma para a gente. Quando você faz uma doação ou uma ação que extravasa isso, você está sendo generoso. Você está sendo generoso. Agora eu vou perguntar, só para pensar. Tem alguém generoso aqui? Se você não responde muito rápido, tem. Estou aqui. Essa mensagem é para você. Porque por trás dos vícios e das virtudes que a gente falou na semana passada, os prazeres e os pecados, tem um Deus muito generoso querendo transformar pessoas em pessoas extremamente generosas. Alguém tem uma nota de 50 reais para me emprestar? Falando sério. Alguém tem uma nota aí? Tem que ser 50. Porque 10 eu acho que não é generosidade nenhuma. Tem mais aí? Pode passar aqui mais uma. Ó, maravilha! Maravilha! Beleza. Eu falei emprestar, era doar. Ah, desculpa, eu tô brincando. É o seguinte. Alguém falou assim, como é que você pode fazer para o dinheiro não ser
o controlador da sua existência, né? Aí, eu vendo esse pastor pregar, eu me diverti demais. Eu falei, um dia eu vou fazer isso no púlpito. Chegou o dia, vou fazer agora. Ele falou assim, você olha para o dinheiro e fala assim, você não vai me dominar. Você não quer fazer esse exercício agora, né? Não, vai passar. É muita exposição, né? Todo mundo fazer isso agora, né? Você não vai me dominar. Para provar isso para você, eu vou te doar. E eu vou te doar escondido. Porque tem um montão de gente que gosta de doar, mas doar para que todos saibam. E aí, ele está sendo generoso para alimentar o orgulho. Que vida desgraçada a gente leva, hein? Olhar para esse pedaço de papel e falar assim, você não vai mandar na minha vida. Obrigado, viu? Você demonstrou o que é um coração generoso. Porque quando eu falei, tem mais uma? Tem, lógico que tem. Essa é a parte da dó que você está sentindo agora. É a parte de, falar, por que eu fui levantar? Por que ninguém levantou e deu R$2, pastor? Pois é, essa é a parte. Estou brincando, querido. Eu vou te doar. Eu quero ser generoso, eu quero repartir. Eu vou fazer isso escondido para ninguém saber o que eu estou fazendo. Para você saber que você não me domina. E não é orgulho de fazer isso com você que vai me dominar também. Vou fazer isso para aprender a ter um coração generoso, partilhador. Um coração que é contente, que é grato e que confia, não vive preocupado. Conclusão. Eu citei a Divina Comédia de Dante Alighieri falando que cada pecado tem uma punição. A punição do orgulhoso, qual que era? Quem lembra a punição do orgulhoso? Carregar uma pedra nas costas. O orgulhoso carrega uma pedra nas costas. Ele anda com a pedra nas costas porque ele tem que trabalhar a humildade dele. Sabe qual é a punição do avarento? O avarento, na Divina Comédia, ele coloca o rosto na terra. E ele fica recitando o Salmo 119 num dos seus textos que diz assim, a minha alma agora está apegada ao pó. Minha alma agora está apegada ao pó. Minha alma agora está pegada ao pó. Essa é a fala dos avarentos. Uns ficam empurrando grandes pesos e outros recebendo. Uns empurram, outros recebem. E eu fui tentar entender o que era aquilo. Representa os esbanjadores de fortuna e os acumuladores de abundância. Um empurra, o outro recebe. Aquele que esbanja e aquele que retém. E eles caem com o rosto no pó. E começam a dizer, minha alma agora está pegada ao pó. Minha alma agora está pegada ao pó. O Paul Tillich, ou Paul Tillich, alguns falam, ele é um teólogo alemão, e ele fala uma coisa fantástica, eu quero encerrar, eu ouvi o pastor Ed Renekiewicz falando disso, eu achei interessante essa fala. Ele fala o seguinte, quando você coloca uma coisa, presta atenção nisso, quando você coloca uma coisa que é penúltima, e você a coloca com status de última na sua vida, você está cometendo idolatria. Último é aquilo que traz significado. Último é aquilo que traz sentido para a tua existência. Então, quando você coloca uma coisa que é penúltima em último, você está fazendo o ato e cometendo o ato da idolatria. Ele diz assim, olha, este lugar só Deus pode ocupar. Se você colocar isso como um ídolo, ou dinheiro como um ídolo, ou posses como ídolos, isso logo vai se tornar na sua vida um diabo. E isto vai te destruir, direta ou indiretamente. Essa é a fala do Paul Tillich. Ele diz o seguinte, quando você pega uma coisa que é penúltima, e tem que ser penúltima na tua vida, você coloca em status de última, aquilo de alguma maneira vai se tornar num problema, e de alguma maneira isso vai roubar a tua alma, e vai acabar te destruindo, direta ou indiretamente. Conselho de Jesus Cristo. Eu quero encerrar lendo esse conselho. Ele diz o seguinte, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o contexto fala de comida, bebida, roupa, tudo vai ser acrescentado a você. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Você que tem dificuldade de confiar que Deus cuida de você, você que é um poupador e retém aquilo que podia ser bênção para as pessoas, você que não tem um coração generoso, você que não aprendeu a repartir, você que tem dificuldade em colocar o que é último no status de último e está trocando as prioridades. Jesus fala assim, tenha a paz, busque em primeiro lugar as minhas coisas, coloque a minha vida
a sua vida em alinhamento perfeito, como aquilo que deve ser sonhado para cada um de nós viver. Meu projeto de vida alinhado, Senhor, com o teu projeto de vida. Eu quero andar ao teu lado. Eu quero viver sem preocupação com amanhã. Eu quero ter um coração mais generoso. Eu quero ter um coração que aprende a repartir. E ele continua dizendo, e eu adoro esse texto, eu encerro com ele: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E esse é o texto: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Minha pergunta de hoje é uma pergunta muito sincera, que eu me fiz também ao pensar sobre isso. Onde é que está o teu coração? Ou onde é que está o teu tesouro? Cadê o teu tesouro? O que faz teu olho brilhar? O que tem status de último no teu coração? Onde é que está teu coração? Para pensar. E querido, do fundo do meu coração, não permita que aquilo que deve ser penúltimo roube a tua alegria, roube a tua vida e exija de você sacrifícios maiores que possam levar você à destruição. Se você tiver que ser perguntado hoje, onde é que está teu coração, que você possa responder: Pai, o meu coração, eu quero que esteja em Ti. O meu coração, eu quero que esteja aberto para ter uma experiência real contigo. O meu coração, eu quero que aprenda a ser contente. O meu coração, eu queria que ele aprendesse a ser generoso. Eu queria aprender a repartir. Eu queria aprender a ter um pouco mais da vida de Jesus dentro do meu coração. Aliás, Senhor, talvez você pergunte para Deus: será que isso é possível? Ele vai dizer: tem só um jeito. Eis que darei a vocês um novo coração. Às vezes tem que trocar. Às vezes tem que trocar. Eu não sei se está disposto a fazer uma oração dessa. Senhor, eu não quero ser essa pessoa mesquinha. Eu não quero ser essa pessoa que pensa pequeno na vida. Eu quero ter paz no meu coração e ser generoso com as pessoas para cumprir o meu propósito nessa terra. Eu quero chamar o Bruno para cantar uma música que fala disso. Eu estou aqui e eu quero continuar te buscando. Eu quero te conhecer. Feche os olhos nessa canção. Agradece muito a Deus pelo que você tem na sua vida. E pede para Deus um coração generoso. Agradece muito primeiro. E depois pede um coração generoso. Quando você ouve essa oração, ore junto com a gente. Opa, não é só o Bruno, tem um grupo todo aqui. Que legal. Vamos cantar juntos. Aproveite esse momento, feche os olhos, fala com Deus. Agradece a Deus e pede esse coração. Quando olho pra mim, em que eu me tornei, vejo tudo o que fiz, o quanto eu errei. Mesmo assim você me ama. Eu tentei cuidar de mim, tomar minhas decisões, seguir minhas próprias leis, sem pensar no amanhã. Ainda assim você me ama, eu quero viver e confiar. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, te conhecer. Tantas vezes eu sofri por não te entender. Como te seguir se não consigo ver? Ainda assim você me ama e eu quero viver E confiar. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te
Senhor. Tudo que eu sempre quis, encontrar a direção. Não existe vida sem você, Senhor. O caminho a seguir, a verdade a encontrar. Não existe vida sem você. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, até poder te abraçar, Senhor, te conhecer. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque em meio à confusão do nosso coração, há um despertar da nossa consciência através dos conselhos de Jesus, através da Tua Palavra, para que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, Senhor. Como último, como aquilo que pode nos trazer alegria, como aquela pessoa e aquele ser, e o único pai, o único amigo que pode trazer para a gente satisfação plena, vida abundante. Eu quero te pedir, Pai, para que nessa noite, se existem pessoas que lutam com esse vício de reter, de acumular, com o coração às vezes pequeno, endurecido, preocupado, queria te pedir para que, assim como Davi um dia pediu, que o Senhor derramasse e desse a nós, nesse dia, um novo coração e um novo espírito. Um coração disposto a aprender a fazer a Tua vontade. E um espírito que seja estável e tenha alegria em partilhar, Senhor. Não permita que o nosso coração, Pai, seja roubado pelos deuses deste mundo. Não permita que nenhuma família nesse lugar sofra o impacto destrutivo que a avareza pode trazer. Não permita que as relações sejam quebradas ou que um coração fique frio e perca a fé por conta de um desejo de possuir. Pelo contrário, Pai, dá a nós contentamento. Eu quero poder muito te agradecer nesse dia por todas as coisas que o Senhor já tem provido, já tem dado, já tem doado, já tem repartido conosco. E nos ensina, Pai, ao reconhecer isto, a ter um coração generoso, disposto a abençoar pessoas, a repartir o que temos e a fazer com que aquilo que recebemos de Ti cumpra o seu propósito ao ser usado para a alegria e para a restauração de outras pessoas que mais precisam, Senhor. Ajuda com que essas palavras que temos discutido aqui, pensado, sonhado nesse lugar, com que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, Senhor, mas para que gere transformação no nosso coração. Assim como eu te pedi um coração mais generoso, eu gostaria que todos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo em algum momento, que nós possamos fazer a mesma oração. Dá-nos, Senhor, mais do Teu coração. Dá-nos, Senhor, mais do Teu Espírito. Tira esses vícios e pecados que atrapalham a nossa vida de viver o Teu plano. E alinha o nosso coração junto ao Teu coração, Senhor. A gente pede assim, para uma semana de generosidade, para uma semana de contentamento na Tua presença. Assim como a música diz, eu estou aqui e eu não quero mais fugir, eu vou Te buscar até Te encontrar, porque eu quero aprender a confiar em Ti, todo dia, e aprender a ser mais parecido contigo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém.
Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Alfred, recados finais. Semana que vem eu vou falar dos beijinhos no ombro, da inveja, das recalcadas. Você vai falar da inveja, né? Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado bastante da mensagem dessa noite. Semana que vem, inveja. E a gente tem um aperitivo para vocês. Vamos soltar o vídeo? Não perca, não deixe de estar conosco no sábado que vem. Desejamos a vocês uma linda semana, um grande abraço e até a semana que vem.